Pastora Daniela, eu quero dizer para a senhora que para mim é uma honra ministrar a palavra de Deus e por ser o seu aniversário, né? Por esse culto de ação de graça. Quero dizer para a senhora também que quando eu lhe conheci, você ainda não era pastora, né? Você era missionária. E eu te conheci na campanha do Monte, coisa que para mim era inédito, né? Porque eu era uma pessoa, né, de uma religiosidade muito grande e também de um ministério mais tradicional, né? Então, quando eu te conheci, eu fiquei encantada pelo seu ministério. E me chamava a atenção a liberdade que você tinha com Deus, de falar com Deus. E até um dia eu tive uma visão, acho que eu te contei essa visão, né? Diz que você chegava na mata e você se lambuzava no barro, né? E eu chegava e colocava só a planta das minhas mãos. E aquilo me chamou a atenção, pastor Jefferson, porque era exatamente como estava a minha espiritualidade na época. Um Deus lá longe, né? E você já estava, né, nessa liberdade de adorar o nome do Senhor. Então marcou, impactou a minha vida, sabe? Eu nunca esqueço dessa visão que o Senhor me deu. E a partir dali eu comecei a crescer na graça, no conhecimento de Deus. E hoje você é minha pastora, e para mim é uma honra muito grande. Outra coisa que marcou também, quando você ganhou o seu primeiro carro, lembra? Você passava todos os cultos na minha casa e me levava para congregarmos. Isso marcou a minha vida. Pessoa que gosta de servir, uma pessoa que pode ter o carro do ano, mas ela não é arrogante, ela não é... Isso marcou a minha vida. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vou tentar pregar, irmãos. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, por favor. Livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Deus tem uma palavra para o seu coração. O aniversário da pastora é ação de graça pela vida dela, mas Deus tem uma palavra para você que veio aqui nessa noite. Eu já quero profetizar que você não vai sair da mesma maneira que você chegou. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 6. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus é tremendo, irmãos. Quando eu soube que eu ia trazer uma palavra aqui, eu entrei no propósito com o Senhor e o Senhor me revelou essa palavra. E o tema dessa mensagem é achando graça aos olhos de Deus. Amém? Gênesis capítulo de número 6, eu quero ler com vocês, versículo 5 até o versículo de número 9. Quantos acharam? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse texto diz que Deus viu que a corrupção humana estava aumentando cada dia mais. E Deus, quando Ele começa a contemplar a face da terra, aonde havia muita imoralidade, muita violência, e o Senhor diz na sua palavra que Ele se arrependeu de ter criado um homem. Quando a Bíblia fala que o Senhor se arrependeu, ela traz uma visão de um Deus pessoal, de um Deus, irmão Elias, que tem sentimentos, de um Deus que chora, de um Deus que sofre quando Ele vê o ser humano sendo corrompido aqui na terra.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Então Deus, ele se revela, queridos, como um Deus pessoal. E quando Deus contempla essa corrupção da face da terra, o Senhor que agia somente com a misericórdia, ele começa a entrar também com o juízo. Porque um Deus que tem sentimentos, um Deus que é uma pessoa, o nosso Deus é vivo, nós sentimos Ele chora conosco, Ele se alegra conosco. Deus, então, Ele começa a mudar a sua atitude de acordo com o comportamento do ser humano. Não tem como. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas quando o ser humano ele fecha o seu coração, quando o ser humano começa a rejeitar a sua graça, ele começa também a descer com o juízo e com a justiça. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que em meio a essa corrupção toda, essa escuridão toda que estava na face da terra, Deus, ele olha para a vida de um homem e diz a sua palavra que ele achou graça na vida de Noé. Ou seja, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E isso me chamou muito a atenção, porque a mesma Bíblia diz que a salvação é pela fé e é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Noé não tinha nada de diferente, mas a graça do Senhor, os olhos do Senhor, se agradou dele, e ele separou a Noé e a sua família, para começar uma nova geração, uma nova história na face da terra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 9, a partir do verso de número 11, versículo número 11 até o versículo número 13, ele diz assim: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. O que Deus está falando? Que as escolhas de Deus, pastora Daniela, já começam no ventre da nossa mãe. E quando Deus escolheu a Jacó, não é que ele estava desprezando a Esaú, mas a eleição de Deus, a escolha de Deus, é segundo os seus propósitos. Então ele escolhe quem ele quer, na hora que ele quer, para usar do jeito que ele quer. E no meio da sua família, Deus te escolheu. Labaque, Assuri, Calabandarácia. E você que está sentado aqui nessa cadeira nessa noite, você também é escolhido de Deus. Deus também te escolheu para uma missão na terra. Deus te escolheu para um propósito na terra. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui, queridos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E sabe por que Noé achou graça, pastor, aos olhos do Senhor? Aqui o versículo diz que Noé, ele era um homem justo e reto, e ele andava com Deus. E eu comecei a meditar nessa palavra. Quando nós começamos a andar com uma pessoa, que essa pessoa, ela tem maturidade, que essa pessoa, ela tem conhecimento, você começa a andar com ela e você começa a aprender com ela. E se você tem um caráter meio torto, o seu caráter começa a ficar diferente, porque aquela pessoa que anda com você, ela começa a te incentivar, ela começa a te abraçar, ela começa lá que a mandarácia levar você a um conhecimento maior. Aleluia. Se não me falha a memória, é Provérbios que diz que o ferro com o ferro se afia. Assim afia, né, o seu amigo, o rosto do seu amigo, é mais ou menos isso, Provérbios que fala, né, pastor Charles? Assim Noé andava com Deus. À medida que ele andava com Deus, o povo estava se corrompendo, o povo só pensava em fazer festa. Mas Noé estava separado. Ele estava na presença de Deus, e por ele andar com Deus, Alaquiamandarácia, o seu caráter começou a ficar parecido com o caráter do Senhor. Alaquiamandaráquiaçou. À medida que Noé estava andando com Deus, a graça do Senhor Jesus começou a polir o caráter de Noé. Aleluia. E quando eu estava no propósito com Deus, Deus brotou muito forte essa revelação no meu coração. Que a graça de Jesus, ela começa a fazer um polimento no nosso caráter. Alai que a mandarácia. Quando uma joia é polida, o brilho dela aparece mais. Aleluia.
Quando nós achamos graça aos olhos do Senhor, a graça do Senhor vai polindo, a graça do Senhor vai limpando, e o seu caráter começa a se destacar na presença dos demais. Aleluia! Mas é um ato exclusivo da graça do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Olha que tremendo, queridos, em meio a uma geração corrompida, aleluia, Noé tinha um caráter polido, e na sua vida estava o brilho do Espírito Santo. Todo aquele que é polido pela graça, ele começa a receber um brilho diferente. E aonde você passa, aquele brilho é destacado. Aleluia. É um ato exclusivo da graça do Senhor. Nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós está um tesouro chamado graça de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 49, irmãos, pode abrir a sua Bíblia se você quiser. Isaías, capítulo de número 49. Diz aqui a palavra do Senhor: ouvi-me, ilhas, e escutai, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão, me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Toda flecha, para ela ter para alcançar o alvo dela, primeiro ela tem que ser limpa, primeiro ela tem que ser lixada, primeiro ela tem que ser polida. E quando essa flecha é polida, pastora Daniele, quando ela é lançada dentro do propósito de Deus, ela não erra o seu alvo. Quem sabe você está passando por aperto aqui nessa noite, né? Saiba que você é uma flecha de Deus. Você está dentro da aljava do Senhor. O Senhor está polindo essa flecha. O Senhor está limpando essa flecha, para que para que o propósito dele se cumpra na tua vida. Eu sinto a presença do Senhor aqui, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. E sabe o que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, verso de número 15? Ele fala assim, olha, deixa eu ler aqui para você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 2, e verso de número 15. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia, que tremendo, queridos. Quando a graça do Senhor começa a polir o nosso caráter, quando a graça do Senhor começa a operar uma transformação de dentro para fora, o brilho do Espírito Santo começa a aparecer na sua face. Aleluia, aquele homem oprimido que você era, aquela mulher oprimida que você era, quando você anda na rua, quando você entra no supermercado, quando você entra na escola do seu filho, há um brilho diferente no seu rosto. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor está te polindo, e o brilho está sendo intenso na sua vida. Quem pode receber essa palavra nessa noite? Deus vai usar as situações para polir o seu caráter, o meu caráter. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A segunda coisa que chama a atenção de Deus para a vida de Noé é que Noé, ele fez tudo que Deus lhe ordenou, irmãos. Olha que tremendo. A palavra do Senhor diz que ele era varão justo e varão reto. Aleluia. Olha o que diz aqui no versículo de número, capítulo de número 6 do Gênesis, e o verso de número 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha que tremendo.
ele era um varão reto e justo. E ele fez a diferença na sua geração. Aleluia. Ele fez a diferença na sua geração, queridos. No meio da sua família, ele fez a diferença. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Olha que tremendo, queridos. Quando Deus olha para a vida de Noé e dá uma ordem específica, ele dá as medidas certas para Noé fazer a arca. Ele dá todas as instruções como tinha que ser feito aquele projeto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que Noé fez exatamente o que o Senhor lhe havia ordenado. E olha que interessante, queridos, o escritor aos Hebreus também vai fazer menção no capítulo 11, e o verso de número 7, quando o escritor aos Hebreus diz que pela fé, Noé, ele temeu ao Senhor, e fez tudo quanto o Senhor lhe ordenara. E diz a palavra do Senhor que, naquela época, eram coisas que nunca se tinham visto. O livro do Gênesis, no capítulo 2, versículos 5 e 6, fala que não havia chuva sobre a terra, que somente um vapor subia da terra. Não havia chuva. Então os irmãos imaginam a cena, né, de Noé, ouvindo essas ordens do Senhor, dizendo que ele tinha que construir uma arca, um projeto que nunca ninguém tinha feito antes, nunca antes havia havido uma arca na face da terra, e também nunca tinha tido um dilúvio na face da terra. Então, queridos, quando Deus te fala uma coisa que é normal para você fazer, algo que é comum para você fazer, é fácil. Agora, minha querida, quando o projeto de Deus é diferenciado, aí as coisas começam a ficar mais estreitas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele deu o projeto na mão de Noé. Ele desenhou aquele projeto nos mínimos detalhes. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que Noé, ele temeu ao Senhor. Ele temeu e ele fez tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Isso é muito forte, querido, isso é muito tremendo. E Noé, ele fez uma grande diferença nas suas gerações. Aleluia, louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Aí eu entendo, irmãos, que a fé e a obediência, elas andam juntas. Às vezes você está diante de um problema e você fala assim, não, eu creio que Deus está na minha vida, eu creio que Deus vai cumprir a promessa, eu creio que Deus vai fazer um milagre. Agora, se Deus te dá uma palavra, você tem coragem de obedecer a palavra que Deus te dá? Para você provar que você tem fé, você precisa obedecer. Aleluia, não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não obedeço aquilo que Deus fala comigo. Aleluia. E Noé, ele temeu ao Senhor, ele acreditou que era Deus que estava falando com ele. E ele executou o seu projeto, exatamente como Deus lhe havia ordenado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Além de Noé construir uma arca, um projeto inédito, o apóstolo Pedro diz que ele era pregoeiro da justiça. Enquanto ele construía a arca com a sua família, com seus filhos, enquanto Noé trabalhava arduamente, porque naquele período não tinha facilidade que nós temos hoje. Quanta madeira que ele teve que cortar, quanto trabalho que ele teve para fazer aquela arca, irmãos. Mas enquanto ele construía, ele também pregava a palavra da justiça. Ele também avisava as pessoas que viria um dilúvio sobre a face da terra, e quem quisesse se arrepender, que poderia entrar na arca, porque a arca tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele fez tudo quanto o Senhor ordenara. E sabe o que Deus falou com ele no capítulo 7 do Gênesis, verso 1? Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluia. Se você que está aqui nessa noite ouvir a voz de Deus
e começar a cumprir o propósito dele, você vai ouvir a mesma coisa. No dia quando Jesus arrebatar a sua igreja, você vai ouvir a mesma coisa. Entra nessa arca, entra na minha presença, vinde a mim, benditos de meu Pai. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Noé, ele marcou não a sua geração, mas ele marcou todas as gerações. Olha o que diz o profeta Ezequiel, capítulo de número 14. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo de número 14. Deixa eu ler aqui para você. Noé, ele marcou várias gerações. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 13. Ezequiel 14 e 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Escute, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça, pela sua retidão, eles livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha que tremendo. Noé não marcou só a sua geração, mas ele foi mencionado durante as outras gerações. Aleluia, por quê? Porque ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. Aleluia, toda pessoa que tem esse caráter polido, que tem essa retidão, que tem essa integridade, ela é lembrada por várias gerações. Os filhos vão lembrar, os netos vão lembrar, a família vai lembrar, os amigos vão lembrar, a sociedade vai lembrar. Por quê? Porque há uma diferença na vida dessa pessoa. E olha que interessante quando Deus fala assim, olha, ainda que tivesse Noé, Daniel e Jó, eu não poderia livrar este povo. Sabe por quê? Porque a minha retidão não te salva, e a tua retidão não me salva. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós temos que fazer a diferença. Aleluia. Noé marcou as suas gerações, e nós também precisamos marcar a nossa geração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Espírito Santo de Deus, achando graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Achar graça não é porque eu sou boazinha, não é porque você é bonzinho, não. A graça é um favor que eu não mereço. A graça é a graça do Senhor, é exclusiva do Senhor. Aleluia. Se eu estou aqui é pela graça, se a pastora Daniela está aqui é pela graça, se você está aqui é pela graça do Senhor Jesus. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Está cheio de projeto por aí, pastora Daniela. Mas quando o projeto é diferenciado, vem zombaria, vem calúnia, vem perseguição, vem rejeição. Tudo que é diferente causa espanto. Tudo que é diferente causa comentário. Ah, mas por que tem que ser assim? Por que essa igreja é assim? Por que esse ministério é assim? Mas o que Deus entregou na tua mão, Ele vai cumprir, Ele vai honrar na sua vida. Sabe por quê? Porque é um projeto diferenciado, não é um projeto comum. E hoje o Senhor confirma no teu coração, e não temas, porque não vai cair nenhuma vírgula desse projeto por terra. Oh, eu sinto a graça do Altíssimo aqui, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Noé achou graça aos olhos do Senhor, fez a diferença na sua geração, porque foi polido no seu caráter, recebeu um brilho especial, e ele marcou as outras gerações também. Aleluia. Agora a Bíblia é um livro fantástico, irmãos, porque assim como mostra o brilho dos seus personagens,
mostra também os seus defeitos. Olha o que diz ali no livro do Gênesis, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 20. Quando acabou-se o dilúvio, Noé, então, ele sai da arca. A primeira coisa que Noé faz quando ele sai da arca, ele faz um altar de adoração ao Senhor. Porque a graça de Jesus, irmã Cristiane, faz de nós adoradores. Nós só adoramos a Deus pela graça. Noé, ele constrói um altar ao Senhor. E Deus diz que quando Noé fez aquele altar ao Senhor, e ele oferece o sacrifício, olha o que diz capítulo 8, verso 21, que o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Deus recebe o sacrifício de Noé como cheiro suave às suas narinas. Deus, ele faz um pacto com Noé, e ele deixa um sinal, que até hoje nós vemos quando chove. Está lá o arco-íris, simbolizando o pacto que Deus fez com Noé. E o mesmo pacto ele faz comigo e contigo, pela graça do Senhor Jesus. Só que tem um porém, queridos. Noé, quando ele sai da arca, ele se torna, volta a ser um agricultor. E diz a palavra do Senhor que ele planta uma vinha e bebe bastante vinho e fica bêbado. Que é assim. Nós, seres humanos, tem período que nós estamos no auge, né, da graça. Mas tem período que nós estamos decaídos da graça. Estamos sem força para orar, não temos ânimos para cultuar. E assim aconteceu com a vida de Noé. Ele tomou uns vinhos a mais e diz que se descobriu na sua tenda, ficou descoberto na sua tenda. E a história diz que o seu filho Cã viu a nudez do seu pai e saiu, né, falando para os outros, né? O nosso pai está numa condição não muito agradável, né? Está descoberto. Mas os outros seus filhos, né? Os outros seus filhos chegaram com uma capa e vieram de costas e cobriram a nudez do seu pai. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando nós pecamos, nós ficamos nus na presença de Deus. Quando nós pecamos, nós ficamos sem a graça do Senhor. Mas o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele vem como uma capa e ele cobre a nossa vergonha. O sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus.